Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 24. Eu quero aqui esboçar a palavra de Deus, para que nós possamos refletir, continuando aqui falando, amado, continuando aqui a falar da ressurreição, a ressurreição. Eu costumo dizer, amado, que a volta de Jesus, o retorno de Jesus, ele é o ápice da fé cristã, tá? É o ponto mais alto da fé cristã, é a volta de Jesus. A igreja espera a volta de Jesus. Amém, amados? E nós não podemos ter isso como uma ameaça. Ai, Jesus vai voltar, então preciso colocar minha casa em dia. Ai, Jesus vai voltar, eu tenho que parar de pecar. Ai, Jesus, não. Nós temos que receber essa notícia que Jesus vai voltar com alegria, não com temor. Que para nós, amados, Ele vem como Senhor, Ele vem como Salvador, Ele vem como Consolador, Ele vem buscar um povo santo, um povo separado. Mas a igreja ainda não está preparada para subir. A igreja não está preparada. A igreja vai passar por um processo de purificação, onde haverá o maior avivamento de todos os tempos. É para isso que a igreja caminha. E vai ser em tempos difíceis. Não vai ser em tempo de gozo, não. Porque, amado, em tempo de gozo é quando está tudo bem. Em tempo de gozo é quando a coisa está boa demais. Então, o mundo nos afasta de Deus. O Zap Zap nos afasta de Deus. A internet nos afasta de Deus. O Facebook nos afasta de Deus. E tanta coisa que tem que nos afasta de Deus, amado. É coisa do mundo, é o mundo, esse é o mundo que nós vivemos, amados. E não vai dizer que você, não, porque não tem bom, não. Bom, só Jesus, só Deus. Então, amados, é necessário que nós nos afastemos do mundo. É necessário que nós sejamos afastados das coisas do mundo, para vivenciarmos o maior avivamento que se ouve aqui nessa terra. Mas será em tempos difíceis. Por isso a igreja vai ser purificada. A igreja vai passar por uma peneira de Deus. Porque tem muito crente que brinca de ser crente. Mas eu quero te dizer uma coisa: o diabo não brinca de ser diabo. Tem muito crente morrendo à beira do caminho. Por quê? Está como desavisado. Nós estamos em meio a uma guerra. Estamos no meio de uma guerra espiritual, amados. Você pode não ver. Os teus olhos físicos, os olhos carnais, pode não ver. Mas aqui no nosso meio, tem anjos e tem demônios. Pastor, demônio no meio da igreja? Tem, amados. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Uma guerra. Por isso que tem muito crente desanimado, por isso que tem muito crente dormindo, que eu estou dizendo aqui, espiritualmente. Não está sintonizado com o Espírito Santo de Deus, não está sintonizado com a palavra de Deus. Vai morrendo, até chegar ao ponto de dizer: não quero mais não, isso é tudo balela, Jesus vai voltar. Que isso, já se passaram mais de 2000 anos, ele não voltou até agora. Se ele voltar, amados, amanhã, ele é Deus. Se ele não voltar amanhã, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus e eu vou adorá-lo. Eu quero prestar culto a Ele. Eu quero reverenciá-lo. Não importa se Ele vem amanhã ou não vem. Nós, como crentes do Senhor Jesus, devemos estar preparados.
porque o dia mal vem, e vem para todos. Então a igreja não pode ficar desavisada, amados. Mas eu creio que nós teremos o maior avivamento de toda a história da igreja. Vai ser maior avivamento do que nos dias do começo da igreja, amados. Onde os apóstolos, discípulos, no caso de Pedro, quando Pedro andava, mas colocavam os doentes assim, enfileirados. Pedro passava, a sombra de Pedro passava, ia cobrindo aqueles enfermos e as pessoas iam sendo curadas, amados. Uma época de avivamento, o Espírito Santo trabalhava poderosamente, ministrava milagres, fazia mortos ressuscitarem. A igreja, amado, ela vai ver esse avivamento, mas será em tempos difíceis. E aquele que for maior aqui na terra, ainda será o menor lá no céu. Aleluia, aleluia. Por isso a igreja, isso, irmãos, meus amados, prepara-te para te encontrar com o teu Senhor. Não brinca de ser crente, não, amados. Não brinca não, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Nós estamos no meio de uma guerra. Todos acharam aí? Lucas 24, verso 1 a 12, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Oh, irmãos, essa palavra aqui tem uma profundidade tão grande, irmão. Eu, no teu lugar, eu dava um glória a Deus. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Isso quem disse foi os anjos, amados. No verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aleluia. Oh, Pai amado, eu paro pensar, Senhor meu Deus, quão glorioso foi aqueles dias, Senhor, nos quais eles puderam contemplar o Senhor ressurreto, Pai amado, puderam tocar no Senhor, puderam contemplar, Senhor meu Deus, a Tua face, a Tua pessoa, Pai amado. Oh, Pai amado, eles foram privilegiados, Senhor meu Deus, ou eles puderam tocar o Senhor da vida. Eles viram, eles contemplaram, Pai amado, a Tua glória, as Tuas maravilhas, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que nós também pela fé, Senhor, possamos tocar no Senhor, que nós pela fé, Pai amado, possamos contemplar com os olhos, não físicos, mas os olhos espirituais, a Tua glória e a Tua grandeza, Senhor. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro em nossos corações nesta noite, Pai amado. Hoje, Senhor, é Páscoa. Hoje o Senhor ressuscitou, Senhor, bem de madrugadinha, o Senhor já ressuscitou, Senhor, em nossos corações, ó Pai amado. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos por Tua causa, Pai amado, pela Tua vitória, porque a Tua vitória é a nossa vitória, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse momento da história da qual também a Tua igreja está vivendo, Pai. Que o Senhor venha fazer grandes milagres no nosso meio. Que o Senhor venha revelar, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Quero ser rápido aqui com os irmãos, já são 7:50. Eu queria aqui
fazer um breve comentário. Eu coloquei como título desse sermão: o que representa para nós o túmulo vazio? Jesus morreu, tinha uma pedra, que era um sepulcro de José de Arimateia. Aquele sepulcro nunca tinha sido usado. E os soldados colocaram José de Arimateia e alguns Nicodemos e os outros, colocaram ele dentro do sepulcro. E lá fecharam o sepulcro. Colocaram uma pedra em frente do sepulcro. Colocaram também guardas romanos. Colocaram lá em frente daquele sepulcro. Para ninguém mexer. Para não dizer que Jesus ressuscitou. Para não deixar com que os cristãos fossem lá, roubassem o túmulo, ou aliás, roubassem o corpo de Jesus, e depois saíssem aí dizendo que ele ressuscitou. Então, o maior cuidado. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, em torno de 4 a 5 horas da tarde. Porque deu 6 horas, cessa tudo. Que começa o sábado, que é o dia sabático. Começa às 6 horas da tarde e vai até às 6 horas da tarde do dia seguinte. É o dia sabático. O judeu não faz nada mais. Então, aconteceu entre 4 e 5 horas da tarde. Os soldados dormiram naquele sepulcro. No sábado, da sexta para o sábado e do sábado para o domingo. As mulheres, mulher é uma bênção, né, amados? Os homens estavam tudo dormindo lá. Os apóstolos estavam roncando. Mas as mulheres pularam logo cedo, pegaram lá uns aromas, né, uns produtos aromáticos, e foram lá para embalsamar Jesus. Né? Isso no domingo de manhã, domingo bem de madrugadinha. Quando elas chegaram lá, já não tinha mais nada. A pedra estava removida. Aleluia. A pedra foi removida. Diz alguns dos evangelhos que quando elas chegam lá, tem 2 varões sentados lá, em frente para o sepulcro. E elas ficam desesperadas: o que vocês fizeram com o meu Senhor? O que vocês fizeram com o mestre, com o nosso Rabone? E esses 2 homens, 2 anjos, dizem a ela: mas por que vocês procuram entre os vivos, entre os mortos, aquele que vive? Aleluia. E elas estavam morrendo de medo, estavam atemorizadas, porque Jesus havia sido morto, porque Jesus estava sepultado, e agora não se encontra mais o corpo dela. Mas quando elas ouviram o anjo dizer: ele vive, vai e anuncia aos seus discípulos. Elas saíram correndo, amado. Eu fico imaginando quando elas viram aquele sepulcro vazio, quando elas viram que o sepulcro estava com a pedra removida, e viram somente um lençol sobre aquela pedra. Eu fico imaginando o que chegou no coração delas, o que passou pela cabeça delas, o que eles imaginaram que aconteceu, o desespero. Porque, amados, tudo estava focado na pessoa de Jesus, a fé deles estava posta na pessoa de Jesus. Quem verdadeiramente realizava os milagres era Jesus que fazia com que tudo acontecesse, e de repente ele desaparece. De repente morreu o Senhor. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça delas quando elas viram o sepulcro vazio. E nós? Hoje para nós é história. Aconteceu há 2000 anos atrás. O que representa para você esse túmulo vazio? Para pensar. Se fosse você, Madalena, Joana, você encontrasse um sepulcro vazio, o que você ia pensar? O que ia pairar no teu coração? Eu percebo pela palavra de Deus, amado, que a primeira coisa que aparece, que pode ter passado para a cabeça daquelas pessoas, é que o túmulo vazio representa a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Amados, já tem mais de 4.000 anos, 4.500 anos, 4.700 anos, 4.700 anos, que esta palavra vem sendo escrita, e ela tem se cumprido cabalmente. Zelo pela sua palavra. Deus é fiel. Deus é fiel. Lá no verso 6 e 7 diz assim, ele não está aqui, estava dizendo os anjos, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como preveniu. Jesus havia prevenido eles, falou: olha, é necessário que o Filho do Homem morra, mas que ressuscite ao terceiro dia.
Eles não lembravam disso, no desespero, não lembravam disso, mas Jesus havia previsto e Jesus havia anunciado a eles. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. A primeira coisa que deve ter passado pela cabeça daquelas mulheres, o Senhor sabia o que ele estava falando. Aliás, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus nunca foi surpreendido. Pelo contrário, Ele tem o domínio de todas as coisas. Todas as coisas. E tudo o que Ele prometeu, aconteceu. Tudo o que Ele falou, foi realizado. Fidelidade de Deus. Nós muitas vezes, amados, não cremos nas promessas de Deus. Nós muitas vezes colocamos em dúvida: será que isso vai acontecer? Será que isso pode acontecer? Se Ele prometeu, acontece. Se Ele prometeu, a palavra dele não volta atrás. Aleluia. Olha, Jesus, ele chega até a dizer, amado, lá em Mateus 24, 5: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Já se passaram mais de 2000 anos, amados, e a palavra de Deus tem se cumprido cabalmente em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas nós muitas vezes colocamos em xeque a palavra de Deus. Se Deus disse que Ele pode abençoar, nós muitas vezes: não tem como, eu estou passando uma situação muito difícil. Não, Deus não tem como fazer, Deus não tem como operar, Deus não tem como mudar essa situação. Olha a barreira que nós colocamos diante de Deus. Deus não opera em meio à incredulidade, Deus não opera em meio à dúvida. Não opera, amados. Todas as vezes que nós duvidamos da palavra de Deus, todas as vezes que nós colocamos a palavra de Deus em xeque, sabe o que você está dizendo? Inconscientemente, que Deus é mentiroso. Irmãos, todas as vezes que eu duvido da palavra de Deus, toda vez que eu não aceito, como é que eu não aceito a palavra de Deus? Quando eu não obedeço a palavra de Deus. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso, e Deus não opera em meio à divisão, em meio à incredulidade. Deus, Ele é fiel. Jesus é fiel na sua palavra. E Ele não é como o filho do homem que se arrepende, não é como o filho do homem que mente, não, pelo contrário, Ele falou e vai acontecer. E Ele prometeu que Ele iria voltar, amados. Ele prometeu que Ele iria rasgar o céu, e Ele apareceria em meio às nuvens. A sua palavra vai se cumprir, meu amado. Creia, espere, confia, declare no teu coração a palavra de Deus. O homem, amados, o homem é duvidoso, o homem é instável. Muitas vezes nós começamos um projeto, muitas vezes nós começamos alguma coisa todo entusiasmado, achando que vai abafar, que vai dar certo, que vai acontecer, mas devido aos percalços que acontecem no meio do caminho, as pedras que vão surgindo no meio do caminho, nós já começamos a duvidar, começamos a desanimar, e até mesmo paramos no meio do caminho. Mas eu quero dizer que o nosso Deus não tem barreira para Ele. Pelo contrário, Ele é rocha. Pelo contrário, Ele é solo firme, amado. Nele não há variação de dúvida. Fidelidade de Deus. Jesus havia prometido que Ele ia morrer, mas que Ele ressuscitaria. E Ele ressuscitou. O mundo até os dias de hoje tenta fazer com que isso seja uma inverdade. Dizer que Jesus foi uma pessoa histórica, uma pessoa que não existe, arqueologicamente falando, mas não existe mesmo. Nada que prove a pessoa de Jesus, arqueologicamente, é um Jesus histórico. Mas, biblicamente falando, ela me afirma que Ele é Deus. E é nela que eu vou crer, amado. Ainda que o homem diga que não, ainda que o mundo diga que não, ainda que a sociedade negue a sua divindade, eu vou continuar a declarar: eu confio nele. Eu confio na sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. O que representa para nós, amados, esse túmulo vazio? Para mim,
representa a nossa esperança. Amados, o mundo ele cambaleia de um lado para outro, como um bêbado, sem rumo e sem prumo, porque eles não sabem para onde eles vão, são guiados por informações, não tem norte, não tem rumo. As pessoas estão desesperadas lá fora, amados, porque elas não têm uma palavra de esperança. Elas estão desesperadas, estão perdidas, desorientadas. Mas aquele que crê que Jesus ressuscitou, aquele que crê e confessa que Jesus está vivo, ele tem uma esperança. A morte não é o final de todas as coisas. Vou dizer para você, minha amada, tem crente que diante da morte ele faz até o sinal da cruz. Treme diante da morte. Amados, nós temos uma esperança. Amados, você é um ser espiritual. Você sabia disso? Você é um ser espiritual que tem uma alma e que vive dentro de um corpo. É isso que você é. Esse invólucro que temos aqui, amados, é isso que morre, é isso que tomba, é isso que cai ao chão, é isso que vai ao sepulcro. Mas Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, ressuscitará. O crente não morre, o que morre é o corpo, amado. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele passa da morte para a vida. Olha a nossa esperança, amados. Pessoas que tremem diante da morte. É verdade, amado, a morte nos assusta, porque nós não nascemos para morrer, sabia? A gente nasceu, aliás, a gente foi criado para viver e não para morrer. Por isso que a morte nos assusta. Deus não nos fez para a morte, Ele nos fez para a vida. Mas por causa do pecado, nós temos que pagar o salário, que é a morte. Mas Jesus provou que a morte não é o final de todas as coisas. Amados, ninguém pode prometer aquilo que não tem. Buda morreu. Conhece o Buda? Eu não conheço não, mas eu ouvi falar dele. Morreu Buda. E ele tinha esperança de se transformar numa borboleta, ou uma formiguinha, ou um passarinho. Tão gordo que era, irmãos. Graças a Deus que era o corpo, né? Mas você viu ele voando por aí? Viu? Alô? Não. Não, amado. O fundador do Islã, Maomé, morreu. Vocês viram ele andando por aí, não? Não. Ninguém pode prometer aquilo que não tem. Jesus, ele promete vida eterna, porque ele tem vida eterna para te dar, meu amado. Aleluia. E ele provou isso. Depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra. Mais de 500 pessoas testemunharam o momento no qual ele estava com os seus discípulos. Depois de ressuscitado, 40 dias, ele esteve aqui na terra, andando com a mão furada, andando com os pés furados, e só não viam o lado furado dele, porque ele estava com uma túnica. Mas ele andou com os discípulos, 40 dias, 40 noites. Ali ele comeu peixe assado, lembra? Na beira da praia. Quando o primeiro encontro que ele tem com os discípulos, o que ele fala? Olha, eu não sou um espírito, o espírito não tem corpo, o espírito não tem carne, não tem osso, toca. Tem alguma coisa para comer aí? Tinha peixe e mel, é isso? Ali dentro com os discípulos, ele comeu peixe e mel. 2 discípulos estavam caminhando em caminho de Emaús, estavam indo para o campo. De repente ele aparece lá e se coloca no meio dos discípulos e começa a conversar com os discípulos, bater um papo com os discípulos. Chega na casa dos discípulos,
Ele entra na casa dos discípulos e os discípulos não o reconheceram. Eles só reconheceram ele quando ele partiu o pão e deu graças a Deus. Aí eles viram que era Jesus. Saíram correndo e foram avisar os outros discípulos. Chegando lá, quando eles estavam conversando, Jesus se manifesta novamente e aparece no meio deles. E novamente ele ceia com eles. E no final, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, mostra a sua ascensão. Mais de 500 pessoas estavam contemplando a sua ascensão. De repente ele começou a subir. E subiu no meio das nuvens. Amados, isso não é história da carochinha não, viu? Isso não é fantasia não. Está registrado no Novo Testamento. E aí aparecem novamente 2 varões com vestes resplandecentes e diz: por que olhais? Este que foi assunto aqui na terra, também é assunto no céu. Porque da mesma forma que vocês estão vendo ele ir, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Aleluia. Fidelidade, nós temos uma esperança, amados. A morte não é o final de todas as coisas. Não pense você que esta vida da qual nós levamos aqui, ela é o top, ela é tudo. Não, isso aqui é passageiro, amado. O que é 60, 70, 80, 90 anos? De frente para a eternidade. Esperança, nós temos uma esperança, amado. Nós vamos conhecer aquela cidade maravilhosa. Não é Rio de Janeiro, não, mas não. Uma cidade da qual o Senhor Jesus, ele já construiu essa cidade, amado. Ela se chama a Nova Jerusalém. Lá diz que as ruas são de ouro. Aleluia. Lá diz que não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais lágrima. E é para lá que nós vamos, amados. Aleluia. Ela está sendo preparada. É a nossa esperança, amados. E só tem essa esperança quem crê, quem acredita. Acredita quem segue, quem obedece. Amém? Você tem uma esperança, meu amado? Amanhã será um dia melhor. Amanhã o Senhor tem algo melhor, mais novo para mim. Amanhã o Senhor tem verdadeiramente grandes coisas para nós. É amanhã. A esperança, amados. O mundo não tem essa esperança. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. É viva esperança, porque Ele vive. Porque Ele vive, nós também viveremos. Amém? Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus, ela nos trouxe uma esperança. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 54, representa a nossa vitória. Olha lá o que representa o sepulcro vazio, é a nossa vitória. Diz assim, ó: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? Está perguntando para a morte: cadê você, morte? Não é você que é bababã? Não é você que é devorador de todas as coisas? Não. O Senhor Jesus te venceu e te venceu lá na cruz do Calvário. Aleluia. Doce esperança que a igreja tem, amados. Meu amado, não permita, não deixe que nada venha roubar essa esperança do teu coração. Se você não tem ainda essa esperança, se você não conhece essa esperança que se chama Jesus Cristo, eis aí uma oportunidade para que você venha repensar. Eis aí uma oportunidade para que você venha se aproximar e conhecê-lo assim como Ele é, Deus. Ele não foi um homem bonzinho, Jesus não foi um bom homem, não. Jesus, Ele é Deus. E Ele morreu por você, morreu por mim, morreu por nós.